Paz e bem, uma boa noite para todos, para você que está conectando agora, ou que já está desde o início da ambientação, que a paz do Mestre Jesus possa abraçar teu templo íntimo também, irradiando para todo o teu redor, toda a sua casa, para onde essa luz puder alcançar. E a gente sabe que quando a gente abre esse evangelho divino nos nossos corações, é um clarão que se faz imediatamente. E até os espíritos que nos circundam se perguntam de onde que sai essa luz. Essa luz sai do coração de Jesus para nos socorrer, para nos ajudar. E é por isso que nós estamos aqui, nessa corrente do bem virtual. O objetivo da corrente do bem, ela é vibrar amor. O mundo precisa de paz. A gente passa por momentos conturbados, agitados, e o mundo ele precisa de preces. Nós precisamos também de preces e poder fazer a nossa parte, contribuindo, orando para a paz no planeta Terra, pedindo pela paz no Brasil, pela paz nos nossos ecossistemas, no Pantanal, na Amazônia, pela paz no estado onde nós nos encontramos, no município onde é a sede do Lar Francisco de Assis, Macaé, Rio de Janeiro, e também envolvendo os nossos bairros e as casas e também o nosso templo interior, envolvendo os nossos familiares e os nossos vizinhos também. Esse é o objetivo. A corrente do bem, ela é uma poderosa vibração. Então, que você não utilize a corrente do bem para pedidos que sejam triviais, mas que você tenha consciência de que é uma força gigantesca, capaz de socorrer aqueles irmãos que precisam. Quem está com câncer, depressão, quem está com Covid, quem está precisando de fortalecimento para a superação, enfim, tantas pessoas precisando da sua contribuição, da sua prece. Vamos seguindo nos recados. Hoje nós teremos a fala do nosso companheiro Alex Chaves, que já está conectado, já está aguardando a prece inicial. Alex, após a prece, eu vou te pedir para você desativar o seu microfone, o seu vídeo, ok? Você terá uma hora completa após o término da prece. Mas se você precisar de mais tempo, fique à vontade e traga as suas reflexões, que com certeza ajudarão na nossa reforma interior. Lembrando de que o nosso horário agora é 17 horas, às 19 horas, perdão, 19 horas a ambientação, e às 19h30, o início da corrente do bem, sempre nas quartas, sextas e domingos. Então, você pode divulgar para o companheiro o canal do YouTube, do Facebook, do Lar Francisco de Assis, e avisar esses 3 dias, quarta, sexta e domingo, sempre 7h30. Combinado? Eu sou com a blusa do Pão de Francisco, aproveitando para dar um recado sobre o Pão Francisco, a ação social do lar, vem desenvolvendo já há alguns anos, e nesse período de pandemia, de recolhimento social, a gente está em cooperação com a paróquia Santo Antônio, aqui de Macaé. Então, a paróquia ela prepara os alimentos, e o Lar Francisco de Assis compra os alimentos que serão preparados por eles, e aí a entrega pode ser feita pelos companheiros, representantes de ambas as instituições. É um trabalho muito bonito, que ocorre sempre às sextas-feiras. E pedimos a sua ajuda. Como? Em alguns momentos durante essa transmissão, você vai ver informações sobre como ajudar, seja através do PicPay, seja através do depósito bancário. É só você identificar. Coloca uma informação, Pão de Francisco, e aí já sabemos que essa doação será referente à ação social. Se você também quer ajudar, temos o ambulatório social,
temos que manter a estrutura física do Lar Francisco de Assis, e as contas continuam vencendo, e toda ajuda é bem-vinda. O teu pouco que você pode ofertar nesse momento vai nos ajudar com muita certeza. Deixa eu verificar se temos mais recados. Acredito que não. Hoje o tema é olhai os lírios do campo. Ao final da fala do Alex, vocês podem, já durante a fala dele, vocês podem colocar perguntas. Se tiver alguma dúvida, coloca nos comentários do YouTube e do Facebook. A equipe de divulgação, ao final, irá apresentar essas perguntas para o Alex responder. Então, já que a gente já falou todos os recados, vamos à nossa prece. É momento de parar o que estamos fazendo. Se você está escutando a Corrente do Bem, fazendo um monte de coisas em casa, que se você puder, aquiete seu coração um pouco para esse momento de prece, permitindo com que o amor do Pai possa visitar o teu coração nesse instante. Deus, Pai de amor, de misericórdia e de bondade. Jesus, mestre amigo, amigo de todas as horas. Espiritualidade amiga, anjo de guarda, tantos companheiros que oram por nós, que nos amam, que vibram para a nossa vitória espiritual. Que através de tanto amor possamos, nesse momento, também nos colocar nessa sintonia franciscana, para que o nosso lar esteja aberto espiritualmente, para que Jesus possa entrar e fazer os seus milagres, que são as curas, que é o amor profundo que ele tem por nós, pois ele não invade consciências, ele só entra se for convidado. Jesus, que possa, através dessa corrente do bem, visitar a todos os lares aqui representados, trazendo fortalecimento, que um portal de luz se abra na frente de cada pessoa que assiste a corrente do bem nesse momento, mostrando do outro lado desse portal o Lar Francisco de Assis e sua dimensão espiritual, onde companheiros podem, com o seu sorriso, com a sua fé, levar o socorro não aguardado. Também, Senhor, que esse portal de luz se faça em cada hospital do município onde residimos, levando esperança e mensagem de paciência. Senhor, que essa grande corrente do bem, esse portal se abra também nos presídios, porque esses irmãos estão, nesse momento, edificando, transformando, assim como nós, e precisam de todas as preces para a sua autoiluminação, envolvendo orfanatos, envolvendo os locais onde poucos homens se predispõem a visitar, mas que Jesus visita diariamente, junto com a sua mãe, Maria. Senhor, que possa envolver Alex Chaves, nosso querido amigo, com a tua vibração de amor e carinho, mostrando de que é olhando para o brilho dos campos que encontraremos a paz, de aquietar o coração, para encontrar as respostas que necessitamos. Faça-se a luz, faça-se a paz, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Alex, meu nobre, você pode ativar o microfone, o teu vídeo, e nos brinde com as suas palavras, com as suas reflexões. Mais ideia. Muito obrigado, hein? Uma boa noite a todos, então.
Primeiramente, quero dar parabéns ao meu amigo Vitor pelo casamento. Eu vi aí as fotos nas redes sociais. Meus parabéns, Vitor. Tá? Que Deus abençoe essa união. Não é? Você merece ser feliz e espero que realmente vocês tenham uma traiada de muita felicidade, cumplicidade e amor. Bom, gente, em primeiro lugar, não é, também eu gostaria também de dizer da felicidade de estar aqui mais uma vez, dessa possibilidade, né, de estarmos juntos, mesmo que virtualmente, tá? Mesmo que não estando fisicamente juntos como nós gostamos, né? A tecnologia nos permite isso, né? Estarmos aqui e podermos compartilhar desses momentos juntos. Mas eu espero, sinceramente, que em breve a gente esteja junto de novo, lá no Lar Francisco, para poder se abraçar, poder se cumprimentar e trocar essa energia de amor como nós sempre gostamos, né? Bom, hoje nós vamos conversar um pouco sobre o tema Eu Olhai os Lírios do Campo, e por conta disso eu vou pedir a vocês que me permitam ler a passagem do Evangelho em que Jesus usa essa expressão para que a gente possa entender um pouco como que os ensinamentos de Jesus são claros e estão ali disponíveis para nós, para que a gente possa fazer uso deles e aplicá-los na nossa vida. E muitas vezes a gente não consegue perceber, né? Nos falta olhos de ver, como também está descrito, né? No livro do Apocalipse, na verdade, né? Quem tem olhos de ver, que veja. Quem tem ouvidos de ouvir, que ouça, está lá no Apocalipse. E os ensinamentos de Jesus, eles são bem diretos para nós. Então me permitam ler essa passagem, né? É do Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 26 ao 24, desculpe, ao 34. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por isso vos digo: não vos preocupeis com a vossa vida, com o que haverdes de comer ou beber, nem com o vosso corpo, com o que havereis de vestir. Afinal, a vida não vale mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa? Olhai os pássaros dos céus. Eles não semeiam, não colhem, nem ajuntam em armazéns. No entanto, vosso Pai que está nos céus os alimenta. Vós não valeis mais do que os pássaros? Quem de vós pode prolongar a duração da própria vida só pelo fato de se preocupar com isso? E por que ficais preocupados com a roupa? Olhai os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam, porém eu vos digo, nem o rei Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é queimada no forno, não fará ele muito mais por vós, gente de pouca fé? Portanto, não vos preocupeis dizendo: o que vamos comer? O que vamos beber? Como vamos nos vestir? Os pagãos é que se preocupam com essas coisas. Vosso Pai que está nos céus sabe que precisais de tudo isso. Pelo contrário, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de hoje terá as suas preocupações. Para cada dia bastam seus próprios problemas. Gente, essas são palavras de Jesus, palavras poderosas que estão no Evangelho, né, e que nos mostram o como que Deus cuida de nós, e às vezes a gente não percebe. Nós estamos sempre preocupados com o básico. Se preocupar com o que vai comer, com o que vai vestir, aonde vai morar, com o que vai trabalhar. Gente, isso é o básico da nossa vida. Nós estamos aqui para vivermos vidas extraordinárias, vivermos a plenitude do amor de Deus. Alcançarmos níveis de felicidade que muitas vezes a nossa visão limitada não nos permite enxergar que existem. Mas muitas vezes nós ficamos presos ao básico. Então, estou sempre me preocupando
com isso, com o que está na base da pirâmide, não é? Existe aí um filósofo chamado Abraham Maslow, que ele desenvolveu a pirâmide das necessidades humanas, ou pirâmide de Maslow, né, para quem já estudou isso, para quem conhece. E o Maslow vai nos dizer que nessa pirâmide das necessidades, a base da pirâmide são as necessidades. Desculpa, gente, estou só ajeitando a câmera aqui rapidamente. Agora sim. São as necessidades fisiológicas, que são necessidade de comer, necessidade de beber água, necessidade de ir ao banheiro. De ir ao banheiro, gente. Necessidade de sexo. Essa é a base da pirâmide, é a necessidade fisiológica. Num outro degrau da pirâmide, ele vai nos falar que nós temos necessidade de segurança. Segurança financeira, segurança familiar, segurança profissional, tá? Segurança da nossa integridade física. Esse é o segundo patamar da pirâmide. Tá? E mais, mas Maslow vai nos dizer que a gente só consegue ascender a um novo patamar de pirâmide quando nós satisfazemos plenamente as necessidades do patamar anterior. Então, eu só vou me preocupar com a minha segurança quando eu satisfizer a minha necessidade fisiológica, as minhas necessidades fisiológicas, melhor dizendo. Aí eu vou buscar satisfazer minhas necessidades de segurança, atender a essas expectativas de segurança. Depois disso, Maslow vai nos dizer, num terceiro degrau, né, num terceiro patamar dessa pirâmide, temos a necessidade de amor e relacionamento. E aí, amor próprio, amor pelo outro, relacionamentos com os nossos familiares, relacionamentos com os nossos amigos, relacionamentos sexuais. Ou intimidade sexual, ele ainda coloca esse termo, intimidade sexual. Gente, se vocês forem notar bem, ele coloca aqui a parte sexual em 2 pontos, lá no primeiro patamar. As necessidades fisiológicas, ele fala que nós temos necessidade de sexo. Fisiologicamente, biologicamente, nosso corpo sente necessidade de sexo. Depois ele vai falar, no terceiro patamar dessa pirâmide, ele vai falar sobre a intimidade sexual. Amor e relacionamento, relacionamento sexual. Isso significa que nem sempre, quando nós fazemos sexo, nós estamos criando um relacionamento com essa pessoa. Que muitas vezes nós agimos como os animais irracionais. Fazemos sexo só por instinto, só para satisfazer um instinto momentâneo. E por conta disso, não utilizamos na sua totalidade das potências do sexo, que é uma energia fantástica. É uma energia que gera uma vida. Notem que a energia sexual é capaz de gerar uma vida. É lógico que nós entendemos que o sexo não é apenas, única e exclusivamente para a procriação. O sexo tem uma série de outras nuances. É troca de energia, é limpeza fluídica e espiritual, é revigoramento, não é, de energias físicas e espirituais. O sexo tem uma série de questões, uma série de fatores. Mas só que aqui ele está dizendo o seguinte, que nem sempre, então, quando eu faço sexo, eu estou criando um relacionamento com a outra pessoa. E quando isso acontece, né, eu faço sexo, mas sem criar um relacionamento íntimo com a outra pessoa, sem ter essa verdadeira troca de carinho, de consideração, de respeito, de amor pelo outro. E quando eu falo amor, não estou dizendo que só vou, então, fazer sexo com aquela pessoa que eu quero passar a minha vida inteira com ela. Eu já imagino. Não, não é isso. Mas é o amor baseado no respeito, o amor universal que nós devemos sentir uns pelos outros, assim como nós também devemos sentir esse amor por nós mesmos. Mas quando nós utilizamos o sexo apenas como uma função fisiológica, nós não estamos aproveitando as potencialidades do sexo como deveríamos. Nós não estamos aproveitando tudo de bom que o sexo pode gerar para nós, que essa energia pode proporcionar ao nosso favor. No quarto degrau, olha só no quarto degrau, Maslow vai falar sobre estima. Estima pelo outro, autoestima. Estima por mim mesmo, confiança, conquista.
Gente, no quarto degrau, quer dizer, eu já satisfiz minha necessidade fisiológica, né? Eu já satisfiz a minha necessidade de segurança, eu já satisfiz a minha necessidade de ter um relacionamento, de me relacionar com pessoas, não importa o nível desse relacionamento, e nem a profundidade, tá? Quando ele fala que é de relacionamento, pode ser um relacionamento um pouco mais raso, outros vão ser mais profundos, não importa. Mas eu já satisfiz essas necessidades. E aí é que eu vou pensar em ter autoestima. Eu vou pensar em gostar de mim verdadeiramente, em me amar verdadeiramente, em me entender verdadeiramente, em conhecer as minhas potencialidades de verdade, profundamente, não essa coisa rasa e rasteira. Depois que eu satisfiz 3 degraus da pirâmide, gente, autoestima, estima deveria ser o primeiro degrau. Porque se eu consigo me amar, se eu consigo me entender, se eu consigo me compreender, automaticamente eu vou amar, eu vou estimar o outro também. E isso já vai gerar em mim um campo de boas energias que será propício para resolver todas as outras necessidades. Eu terei bons relacionamentos, eu me sentirei seguro no mundo em que eu estou, em todos os campos. E as necessidades fisiológicas, então, não preciso nem dizer, elas serão satisfeitas quase que automaticamente. Porque eu já entendi o meu papel nesse mundo, eu já me coloquei nesse mundo, eu já me amo como eu sou, e eu estou preparado para que eu possa, então, viver a minha vida na plenitude que ela merece ser vivida e que eu mereço viver a minha vida. Mas ainda temos mais um degrau, gente, o último degrau que Maslow vai colocar nas suas pirâmides de necessidade, que é o degrau descrito como satisfação pessoal, realização pessoal. E aí aqui, permitam até ler esse último degrau, porque tem uma série de fatores nele aqui. Moralidade, criatividade, espontaneidade, solução de problemas, ausência de preconceitos e aceitação dos fatos. São alguns pontos que ele coloca como sendo necessários para uma pessoa se realizar pessoalmente. Gente, olha, gente, que maravilha. Uma realização pessoal. Quer dizer, eu vou me realizar moralmente, eu vou me realizar na minha criatividade, eu vou me tornar uma pessoa mais criativa dentro da minha vida, e aí isso vai me ajudar no meu campo de trabalho, no meu campo pessoal. Eu vou ser uma pessoa mais espontânea, eu vou conseguir solucionar melhor meus problemas, isso tudo lá no último topo, no último degrau, no topo da pirâmide. Eu serei uma pessoa que não tenho preconceitos, né? Eu conseguirei, então, lidar com os preconceitos que nós temos. Todos nós somos cheios de preconceitos, eu também tenho vários. Eu todo dia tento me desconstruir desses preconceitos, né? Tento me tornar uma pessoa cada vez mais liberta dessas amarras do preconceito. E eu vou conseguir aceitar melhor aquilo que eu ainda não consigo mudar. Quando eu falo aqui de aceitação de fato, gente, não é comodismo. Não é eu sentar em cima daquilo que está acontecendo e falar, bom, deixa rolar, deixa a vida levar que resolve. Não, não é isso. Não é como aceitação de fatos não é comodismo. Aceitação de fatos é eu entender que naquele momento há determinadas coisas acontecendo comigo, naquela hora, na minha vida, que eu não vou conseguir mudar. Não adianta. Olha o que Jesus fala naquele texto que eu li no início, né? Quem de vós podeis acrescentar um pouco mais de tempo à sua vida só pela simples vontade de fazê-lo? Ninguém. Então tem situações que não tem como mudar, gente. Há coisas que nós precisamos simplesmente entender o que está acontecendo, tentar mudar, claro, a gente vai tentar sempre mudar, mas é principalmente não nos revoltar com aquilo que acontece, que foge ao nosso controle. Então, se eu estou passando por um problema de saúde, é lógico que eu tenho a obrigação de buscar a cura para o meu problema de saúde. É lógico que eu tenho que ir em busca do melhor tratamento possível para mim naquele momento. Tomar os remédios, seguir as orientações do médico, fazer, inclusive, concomitantemente a ciência convencional, né?
um tratamento espiritual também, tudo que possa me ajudar a vencer aquele momento. Se eu tiver condições de fazer um tratamento psicológico para que a minha cabeça fique bem e eu consiga passar melhor por aquilo, então eu vou buscar todas as ferramentas. Bom, gente, se vocês estiverem ouvindo um barulho aí, só um pequeno parêntese, tem um avião passando em cima da minha casa agora. Na verdade, um helicóptero, desculpa, um helicóptero passando aqui. Então, se vocês estiverem ouvindo um barulho aí, é do helicóptero, ele já está indo embora. De vez em quando isso acontece aqui onde eu moro. Mas como eu ia dizendo, é você não se acomodar com aquilo, mas também não se revoltar. Então, eu busco tudo aquilo, todas as ferramentas que estiverem à minha disposição para que eu possa vencer aquele problema, vencer aquele obstáculo, vencer aquele desafio. Mas eu não me revolto com isso. Eu entendo que é um momento pelo qual eu estou passando, eu tenho grandes lições, grandes aprendizados a tirar desse momento, mas se eu não conseguir me livrar, se eu não conseguir vencer aquele momento naquela hora em que eu desejaria vencer, eu não vou me revoltar. Eu vou buscar, sim, os melhores meios para passar por aquilo da melhor forma. Mas não é o que acontece, né, gente, muitas vezes. Não é o que acontece. A gente se revolta com muita facilidade. Nós ficamos irritados com facilidade, porque eu quero que tudo seja resolvido na minha hora, no meu tempo, tem que ser do meu jeito. Às vezes a solução até vem de uma maneira rápida, mas não é a solução que eu gostaria, não é a solução que eu queria, então eu não aceito, então eu descarto aquela solução e vou prolongando o meu sofrimento. Gente, nós nos sabotamos constantemente. Então entendam que quando a gente está falando aqui dessas pirâmides, dessas necessidade fisiológica, de segurança, a gente nem deveria mais se preocupar com isso. Porque isso vem, Jesus está dizendo ali, não se preocupe com o que vocês vão vestir, com o que você vai comer, nada. Não se preocupe, porque é o básico. Isso vem, isso vem. O que ele pede? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E tudo mais vos será dado por acréscimo. O que é o reino de Deus e a sua justiça? O reino de Deus é o reino de amor, gente. O reino de Deus é o reino de amor. Então, se eu busco o amor real para a minha vida, o amor universal para a minha vida, todo o resto simplesmente vem. Nessa pirâmide de Maslow, nós deveríamos começar já pensando em relacionamento, em me relacionar cada vez melhor com as pessoas. Na verdade, essa pirâmide ela deveria ser uma coisa linear. Ela deveria ser totalmente horizontal, ao invés de vertical. Porque uma coisa vai linkar a outra. Eu só consigo me relacionar bem com as pessoas, bem de verdade, bem de fato, livre de amarras, de neurose, de medo, de insegurança, quando eu me estimo. Quando eu realmente me estimo. Quando eu gosto de mim. E eu gostando de mim, me amando, eu passo a gostar do outro, eu passo a estimar o outro. E aí eu consigo me relacionar bem com as pessoas, na sua plenitude, na plenitude dos relacionamentos. A partir do momento em que eu gosto de mim, gosto do outro, me relaciono bem, isso me ajuda na minha realização pessoal. Aí eu vou me tornar uma pessoa mais realizada. Aí eu vou atingir essas características que estão descritas aqui, do que é uma pessoa bem realizada. Eu vou ser uma pessoa criativa, eu vou ser uma pessoa espontânea. Eu serei uma pessoa de conceitos morais mais elevados, eu vou ser uma pessoa melhor no meu dia a dia. E aí, gente, há um pesquisador brasileiro, né, um pesquisador de física quântica, um estudioso de física quântica brasileiro, que se chama Hélio Couto, que ele também instituiu algo parecido com as pirâmides. Na verdade, ele fez uma adaptação das pirâmides das necessidades de Maslow e trouxe para um outro campo, não é? Modificando algumas coisas, em que ele chamou de os 5 degraus. E ele fala que é baseado na pirâmide de Maslow, em que o primeiro degrau, vamos fazer aqui um pequeno comparativo, né, entre um e outro. O primeiro degrau também são necessidades fisiológicas, ele deu o mesmo nome. Porque é o básico da vida, gente. Comer, beber,
dormir, fazer sexo, ir ao banheiro. Isso é o básico da vida. Tirando a parte do sexo, um neném recém-nascido come, dorme, faz as suas necessidades fisiológicas, né? Urina, faz tudo. E dorme. A única coisa disso aí que um bebê não faz é a parte do sexo. Mas o resto ele faz. Ou seja, você não precisa nem saber andar, falar, pedir, nada. Para você conseguir comer, dormir, beber água, ir ao banheiro. Ir ao banheiro não, mas fazer suas necessidades. Não é? Evacuar, urinar e tudo mais. Então, esse é o básico da vida. O sexo, teoricamente, você tem que ter um entendimento maior. Né? Deveria ser assim, quando tudo funciona como tem que ser. Infelizmente, nem sempre isso acontece. Nós vemos pessoas iniciando a sua vida sexual cada vez mais cedo, isso traz sérios transtornos. E aí eu não vou nem entrar no mérito do crime absurdo que é o estupro, principalmente o estupro de incapaz, o estupro de menor, da pedofilia, nada. Mas estou falando de jovens que iniciam cada vez mais cedo sua vida sexual sem estarem preparados para isso, verdadeiramente, sem entenderem o que é o ato sexual. E aí gera uma série de problemas, tá? Mas esse é o básico de tudo na vida. Então ele coloca isso no primeiro degrau, necessidades fisiológicas. Depois, não é? Ele coloca um degrau acima, aí é que está, ele coloca o sexo. Olha só, ele colocou necessidade fisiológica embaixo, o sexo como necessidade fisiológica, e no segundo degrau ele coloca novamente o sexo como forma de relacionamento sexual. Ele concorda com o Maslow. Eu também concordo. Nem sempre fazer sexo significa se relacionar. Infelizmente, deveria significar. Mas não significa, nem sempre, significa se relacionar. O ato sexual significa se relacionar. Eu já ouvi histórias absurdas de pessoas que vão para uma casa noturna, vão para uma boate, e lá transam, fazem sexo com uma pessoa que elas não sabem nem o nome. Não sabem nem o nome, não lembram, no dia seguinte não vão lembrar nem do rosto, porque estão alcoolizados, porque estão drogadas. Gente, isso gera uma energia negativa, isso gera um karma. Isso gera um karma. Você está ligado simbioticamente àquela pessoa. Fora os espíritos obsessores que se aproximam das pessoas nesse momento e sugam essa energia tão valiosa que é a energia sexual para cometer atrocidades, para fazer experimentos. Nós temos várias obras espíritas que falam sobre experimentos que são feitos no astral inferior com a energia sexual, se utilizando desta energia que é sugada de pessoas totalmente desregradas com relação ao sexo. Um terceiro degrau, ele fala sobre a necessidade de poder. No terceiro degrau, você satisfaz sua necessidade de poder. E aí, poder financeiro, né? Poder pela força, poder pela argumentação, poder, né? Por você poder convencer outras pessoas a fazer aquilo que você quer, poder econômico, poder profissional, né? Ali na sua empresa, você é quem manda, poder dentro da sua casa, porque muitas pessoas agem assim como verdadeiros tiranos e tiranas dentro de casa, subjugam a família. Quantos e quantos homens não subjugam suas esposas e seus filhos pela imposição física, porque são mais fortes fisicamente, vão lá e impõem o seu poder físico, e às vezes até econômico em alguns casos, quando é o homem que trabalha, a mulher não. Quantas e quantas mulheres também ganham mais do que os maridos e fazem questão de mostrar isso o tempo inteiro, impondo isso dentro de casa, criando relações de humilhação com seus companheiros. Muitas vezes, mulheres que conseguem também impor o seu poder psicologicamente, né? Vão entrando na mente dos seus companheiros, marido, namorado, e vai afastando ele, vai enredando aquela pessoa, e retirando aquela pessoa das suas relações. Então, num terceiro degrau, a gente vai satisfazer o nosso nível, nosso poder, nível de poder. Num quarto degrau,
a pessoa, finalmente, ela vai satisfazer a sua necessidade de autoconhecimento. Aí ela vai se autoconhecer. Novamente, a gente percebe que, por mais correto que esteja aqui a teoria dos 5 degraus, né, do professor Hélio Couto, adaptada da pirâmide de Maslow, a gente vai entender que há aqui uma inversão. Sim, porque tudo deveria, então, começar pelo autoconhecimento. Deveria ser o mais básico. Eu começo pelo autoconhecimento. Não deveria existir necessidade fisiológica em nenhuma desses 2 métodos de estudo, nem no de Maslow, nem no professor Hélio Couto. Não deveria existir. Necessidade fisiológica, a gente não devia nem pensar nisso, lembrar disso. Deveria ser algo totalmente descartado da nossa linha de pensamento. E aí, então, no 4º degrau, voltando aqui, o professor Hélio Couto vai falar sobre autoconhecimento. Vai falar sobre a nossa necessidade de nos autoconhecer, de nos aprofundarmos dentro de nós mesmos, para verdadeiramente descobrir quem nós somos. Agora, olha a caminhada longa que nós já percorremos. Eu comecei lá satisfazendo necessidades básicas, fisiológicas. Eu passei pela necessidade de me relacionar, inclusive sexualmente. Eu satisfiz a minha necessidade de poder. E agora eu estou iniciando o meu caminho de autoconhecimento. Ou, indo ainda mais profundamente, estou iniciando, depois disso tudo, o meu caminho de autoiluminação. Sim, eu estou finalmente despertando o Buda que há em mim. Como diz lá o budismo, Siddhartha Gautama se iluminou quando ele finalmente se entendeu, se autoconheceu. Então eu estou iniciando esse caminho através do meu autoconhecimento. E por fim, olha só que maravilha, aí eu vou iniciar o meu caminho de espiritualidade. Depois que eu me autoconheço, eu inicio o meu caminho de real espiritualidade. Aí eu vou me tornar uma pessoa mais iluminada. Aí eu vou me tornar uma pessoa mais espiritualizada. Mas o professor Hélio Couto, olha só que interessante. Leiam depois sobre ele. Tenho certeza que vocês vão gostar. Tem bastante material dele na internet, muitos vídeos, muitas palestras. Ele tem livros também publicados. Alguns vocês conseguem baixar de graça na internet, no site dele. O professor Hélio Couto, ele vai nos dizer também que existe um 6º degrau, que raríssimas pessoas até hoje alcançaram ou quiseram alcançar, que é o da conexão com o divino. É quando eu me conecto diretamente com o divino. É quando eu me torno um ser de fato espiritualizado. Eu estou em conexão com o universo, conexão com o todo. Esse é difícil. Notem que essa é uma caminhada evolutiva. Se a gente for pensar bem, né, esse modelo é uma caminhada evolutiva. Quando eu estou lá, eu sou os primeiros homens, o Homo sapiens, os homens erectus ainda, né? Ainda não consigo raciocinar direito, ainda não consigo pensar, não consigo nem me comunicar, não formulo nem palavras. Eu vivo muito mais como uma fera irracional do que como um homem racional, um ser pensante. Nem vivo como um homem racional e um ser pensante, na verdade. Eu sou uma fera. Eu estou ali satisfazendo única e exclusivamente as minhas necessidades fisiológicas. Eu faço tudo no automático. Eu como, daqui a pouco eu tenho fome, como, daqui a pouco eu tenho sede. Eu bebo água, eu tenho vontade, eu tenho necessidade de procriar, eu vou lá e pratico sexo, e aí procrio, sexo nesse momento só procriação. Daqui a pouco eu tenho sono, durmo, eu tenho vontade de urinar ou de evacuar, e assim eu procuro um canto em que eu possa liberar os excrementos do meu corpo, e vivo assim, no automático, é puro instinto. Daqui a pouco eu desenvolvo um pouco mais meu raciocínio, desenvolvo um pouco mais o meu intelecto. E aí eu já começo a sentir necessidade de me relacionar um pouco mais, de ter segurança, como colocou Maslow lá também. Aí eu preciso de um lugar para ficar, né? Preciso de um lugar coberto das intempéries para que eu possa me manter ali. Daqui a pouco eu começo a estabelecer núcleos familiares ali. Ou
pelo menos o que se pode, o que vai se um dia chamar de um núcleo familiar. É tudo muito básico, tudo muito rudimentar. Eu começo também a sentir necessidade de me proteger contra animais, contra outras tribos inimigas, e aí a gente começa as primeiras organizações de aldeias, que vão ser as futuras cidades depois, né? Quando tudo se expandir, se desenvolver. Daqui a pouco, eu preciso estabelecer relações de poder, porque essas aldeias precisam ser organizadas, e para organizar tem que ter um que organize, tem que ter alguém que organize. Então começam-se as primeiras relações de poder. Poder político, poder financeiro, poder militar, já estou começando a desenvolver comércio, as coisas estão começando a caminhar. Depois disso, eu já me encontro num momento de autoconhecimento. Eu já começo a entender mais o que eu estou fazendo aqui. Eu já raciocino, eu já me comunico, eu já entendo o que é amor, o que é ódio, né? Eu já vou começando a entender os meus sentimentos, eu já entendo mais isso. É a fase do autoconhecimento, ainda básico. Nós ainda estamos no básico do autoconhecimento, a gente ainda não se aprofundou, porque nós não temos coragem de nos aprofundar. Mas agora, nós estamos nessa fase agora, nós ainda não entramos na fase. Quando eu falo nós, eu digo o mundo, não é a Terra. Nós ainda não entramos na fase da espiritualidade. Ainda estamos nos conhecendo, ainda estamos engatinhando nisso, ainda estamos nos aprofundando. A gente se aprofunda um pouco, se assusta, e sai, e para, porque tem medo do que vai descobrir, do que vai encontrar. Daqui a pouco, nós vamos atingir a fase da espiritualidade. E na fase da espiritualidade, nós vamos entender esse universo que nos cerca, nós vamos aprender a lidar com as forças que regem esse universo, com as forças da natureza que regem esse universo. Na fase da espiritualidade é que a gente vai se conectar com o mundo ao nosso redor de fato. Então nós vamos respeitar melhor a natureza, vamos respeitar melhor o outro. Nós não conseguimos ainda, gente, respeitar uma planta que não faz mal para ninguém. Nem isso a gente consegue ainda. Quantas e quantas vezes a gente passa por uma árvore, vai e mete a mão no galho e arranca aquele monte de folha à toa, sem necessidade, arranca o galho da árvore para quê? Para nada. Isso é uma falta de respeito. Porque se eu estiver passando na rua e alguém meter a mão na minha cabeça e puxar o meu cabelo e arrancar um tufo do meu cabelo, eu não vou gostar, eu vou arrumar uma confusão, vai dar um problema. Mas nós fazemos isso com as árvores, com as plantas, sem a menor necessidade. Mas fazemos, porque nós ainda não estamos conectados com o todo. Não adianta eu ler a Bíblia toda, eu sei tudo da Bíblia, eu li todas as obras básicas, eu li livros de outras religiões, inclusive, isso não vai me espiritualizar, isso vai me encher de conhecimento, que é ótimo, que é maravilhoso. Mas se eu não respeito a criação de Deus, se eu não respeito o mundo ao meu redor, nos seus diferentes estágios, seja o mineral, seja o vegetal, seja o animal, seja o hominal, não importa. Se eu não tenho essa conexão de respeito, não adianta. Eu estou longe de ser espiritualizado. E quando a gente se espiritualiza de fato, aí nós entramos em conexão com o divino, que é o que ninguém quer fazer. As pessoas nós temos medo de fazer, porque nós criamos um preconceito com essa conexão. No nosso pensamento gente, mas se eu me conectar com o divino, eu vou ter que deixar de fazer um monte de coisa que eu gosto de fazer. Eu adoro assistir futebol, eu gosto de ver jogo, torço. Fico ali nervoso com o jogo, se eu me conectar com o divino, eu não vou mais gostar de futebol. Aí eu adoro ver novela. Mas gente conectada com o divino Espírito Cristo não vê novela. Jesus vê novela? Não vê. E aí eu vou ter que parar de ver a minha novela. Mas eu gosto tanto de feijoada. E aí, se eu me conectar com o divino, eu tenho que parar de comer feijoada, porque eu ouvi dizer que espírito superior nem come, quanto mais feijoada, que é um troço pesado. E nisso nós vamos adiando e sabotando o nosso destino inevitável, que é o da evolução e dessa conexão com o divino. Porque a gente fica só pensando naquilo que vai perder. E esquece de pensar naquilo que nós vamos ganhar.
quando nós abrirmos a nossa mente, abrirmos o nosso campo mental para esse universo, para todo o conhecimento que nós vamos adquirir, para toda a moralidade que nós vamos adquirir, e para tudo aquilo que nós vamos evoluir. E mais, hein? Nós não evoluímos, sabotamos a nossa evolução. Desculpe, sabotamos a nossa evolução, imaginando que perderemos algo. Nós nem sabemos se vamos de fato perder. A gente não sabe como é. Nós só vamos saber como é ser um ser evoluído o dia que nós formos de fato um ser evoluído. A gente não sabe o que a gente vai perder, o que a gente vai ganhar. Adianto para vocês, perder, a gente não vai perder nada. Agora, nós mudaremos conceitos, mudaremos opiniões, teremos visões diferentes sobre o mundo. Isso não é perder, gente, é evoluir, é crescer, é melhorar. Eu, alguns anos atrás, pensava de uma maneira, agia de uma maneira, vivia de uma maneira. Hoje, depois de anos de aprendizado, de evolução, eu ajo, penso e vejo as coisas de uma outra forma. Muitas coisas na minha vida eu mudei de opinião. É o natural da vida. Paulo de Tarso, na sua segunda carta aos Coríntios, vai nos dizer, né? Quando eu era menino, eu agia como menino, pensava como menino e vivia como menino. Depois que me tornei homem, deixei as coisas de menino. É o natural da vida. Mas a gente está sempre com medo. E vivendo nesse medo que nós vivemos, nós nos colocamos sempre no básico da pirâmide, ou no primeiro degrau. A gente não se permite passar do segundo. A gente até chega no segundo, arruma ali um relacionamento meia boca. E aí a gente tem um relacionamento, uma vida totalmente meia boca. No máximo o segundo degrau. E quando a gente atinge o terceiro degrau, o degrau do poder, como é descrito pelo Hélio Couto, meu Deus. Meu Deus. Nós achamos que já chegamos no topo do mundo e muitas vezes caímos, porque cometemos barbaridades quando temos o poder na mão. Por quê? Porque nós não nos permitimos nos autoconhecer, chegar no degrau do autoconhecimento. Só quem verdadeiramente se conhece consegue exercer o poder que tem na mão de maneira clara, de maneira justa, de maneira consciente, de maneira que não busque os seus próprios interesses única e exclusivamente, de maneira que busque também ajudar o outro enquanto satisfaz a si mesmo. Porque também essa história de que não, a gente tem que pensar só no outro, nós não devemos satisfazer nossos próprios interesses, isso é balela, gente, isso não existe. O próprio Jesus, quando estava aqui na Terra, buscou sim satisfazer seus próprios interesses, ele tinha uma missão a cumprir, era de interesse dele que ele cumprisse aquela missão, bem. Era de interesse dele que os apóstolos aprendessem com ele tudo aquilo que ele precisava ensinar. Então ele também estava buscando satisfazer seus próprios interesses. Claro que estava. A questão é que um espírito crístico que conseguiu alcançar a conexão com o divino, que atingiu o sexto degrau, ele pensa diferente de nós. Ele tem uma outra compreensão da vida. Então os interesses dele, logicamente, são totalmente diferentes. Comparando mal e porcamente, como dizem, se for pegar aqui uma pessoa hoje aqui na Terra, pessoas aqui na Terra, em diferentes níveis de condição financeira, a pessoa que é rica, que é milionária, bilionária, ela tem interesses, e eu estou dizendo materialmente falando, que vão condizer com a sua realidade. De ser uma pessoa que tem abundantemente recursos financeiros. Uma pessoa que não tem esses recursos tem outros interesses que condizem com a sua realidade. Mas estão buscando satisfazer seus interesses, os seus anseios, cada um na sua realidade diferente. Assim é também no campo espiritual, gente. Jesus buscou, sim, satisfazer interesses próprios. Só que os interesses próprios de Jesus também eram o bem da humanidade. Não eram interesses egoístas, mas era espalhar o amor universal, como ele espalhou e continua espalhando até hoje.
Então, entendam, Jesus, nesse breve texto que eu li, e olha, gente, esse texto que eu li no início, eu poderia ter lido ele e ter dado por encerrada a palestra. Não precisava falar nada disso que eu falei depois, tudo isso que eu falei depois. Porque é tão claro, gente. É tão tranquilo. Jesus foi tão direto nesse texto. Vou até botar ele de novo aqui, né? Jesus foi tão direto nesse texto. E ao final do texto, Jesus nos dá mais um ensinamento, mais um detalhezinho, para a gente não se preocupar hoje com o que vai acontecer amanhã. Hoje, nós nos preocupamos com hoje. Claramente, olha o que está escrito no texto. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá as suas preocupações. Para cada dia bastam seus próprios problemas. Olha isso. A verdade é que nós vivemos sempre preocupados com o futuro que a gente não sabe nem qual vai ser. E nos esquecemos de vivenciar o hoje, de vivenciar o agora. Jesus está nos falando isso. Vivenciem hoje, vivenciem o agora, deixa o amanhã para amanhã. Vivam a plenitude desse dia, hoje, agora, na sua máxima capacidade de amar, na sua máxima capacidade de felicidade. Se preocupa com amanhã, só amanhã. Olha o que Jesus está nos dizendo. Está nos dizendo que os lírios do campo não fazem nada, absolutamente nada. Eles simplesmente existem. Muitas vezes esses lírios crescem no campo sem que ninguém tenha semeado. Algum pássaro passou voando, estava com a semente agarrada na pata, a semente caiu ali e nasceu uma flor, nasceu um lírio, que é uma flor belíssima realmente. E aí? É uma erva que surge, é uma planta que surge muitas vezes sem ninguém saber de onde, mas surge ali. Aonde ela surgiu? Ninguém sabe. Ela simplesmente apareceu ali. Mas é uma flor belíssima. E Jesus vai dizer que nem o rei Salomão, que é um personagem da Bíblia, fantástico, no alto da sua glória, foi um rei de Israel, talvez o maior rei de Israel que existiu, que conseguiu fazer Israel evoluir o seu império, o seu poderio, expandir. Era um homem extremamente inteligente, que acumulou muitas riquezas para o reino de Israel. E Jesus vai dizer que nem o rei Salomão, no auge da sua glória, conseguiu se vestir tão lindamente quanto um lírio do campo. E ele vai dizer: Deus faz isso pela erva que hoje existe e amanhã queima no forno. E não vai fazer por nós. E nos chama de homens de pouca fé. Em algumas passagens do Evangelho, Jesus fala da nossa falta de fé, porque nós ainda não conseguimos acreditar que quando eu me preocupo com o que realmente é importante, o básico vem. As coisas se resolvem. E a gente consegue viver em harmonia com o todo. Mas quando eu estou arraigado nos meus problemas ali, estou com a cabeça enfiada dentro da terra, eu não consigo enxergar um palmo na frente do nariz. Eu não consigo abrir o meu campo de visão para o todo. Eu não consigo abrir meu campo de visão para enxergar a minha vida diante dos meus olhos. Eu simplesmente não consigo me perceber como parte de uma engrenagem universal que vai efetivamente me ajudar, né? Essa engrenagem universal da qual eu faço parte me ajuda a evoluir, me ajuda a melhorar, me ajuda a caminhar de forma automática. Assim como também eu fazendo parte bem dessa engrenagem, sendo uma peça importante dessa engrenagem, eu vou ajudar outros a caminhar, outros a evoluir, não importa. Mas é tudo de forma automática. Quando eu realmente deixo de viver no básico. Está aqui para viver o básico.
todos nós, para viver o que é de fato importante. Ih, gente, será que travou? Para viver o que de fato é importante. Para realmente nos entendermos nesse universo. Para realmente nós buscarmos essa conexão com o divino, que vai vir. Não adianta eu ter medo, não adianta eu tentar adiar, não adianta eu deixar para depois, não adianta eu tentar deixar para amanhã. Mas essa conexão ela vai acontecer. Muito mais fácil, então, que eu permita que isso aconteça o quanto antes. E permitindo assim, eu vou descobrir a verdadeira felicidade ainda mais cedo. Eu vou descobrir esse caminho de amor universal cada vez mais cedo. E vou trazer isso para a minha vida. Então, nessa noite, eu quero agradecer a Deus por nos ter criado, ter nos dado essa oportunidade de encontro, ter nos dado esse momento aqui de palestra, né? Ter dado inteligência para tantas pessoas criarem essas tecnologias que nos aproximam no momento de pandemia em que a gente está afastado, mas podemos, então, nos sentir unidos aqui através dessa tecnologia. Agradecer a Jesus pelos ensinamentos de sempre, por estar sempre conosco, sendo esse modelo e guia para as nossas vidas, nos ajudando nessa caminhada que às vezes se mostra tão difícil para nós, mas que com Jesus ela se torna um pouco mais suave, né? Agradecer a espiritualidade maior pela inspiração dessa noite, pela condução dos trabalhos da noite de hoje. Agradecer a direção do Lar Francisco de Assis pelo convite, mais uma vez, de estar aqui. É sempre um prazer para mim, né, fazer parte, poder atender esses chamados. Muito obrigado. E agradecer a todos vocês aí que estão assistindo. Que bom que vocês estão aqui compartilhando esse momento conosco, tá, gente? Que Jesus possa abençoar a cada um de vocês, abençoar as vidas de vocês e os projetos no bem. Que assim seja, graças a Deus. Alex, meu nobre. Opa, estão conseguindo ouvir? Beleza, acho que agora tá ok. Alex, obrigado pela reflexão, porque assim a gente tira um pouco dessa culpa, porque às vezes a gente acha que preocupar com questões materiais nos afasta, enfim, tem uma série de crenças que às vezes a gente guarda dentro da gente, mas e aí? Eu tenho que trabalhar, né? Tenho que conseguir levar comida para dentro de casa, tem que pensar nas questões materiais, mas ao mesmo tempo olhar para as questões espirituais. Então, assim, eu acho que, eu não sei se você percebe muito isso, né? Essa culpa por talvez ainda encontrar um equilíbrio, né? Ainda a gente poder falar assim, olha, eu busco dar um passo do tamanho que minha perna permite. Às vezes a gente quer dar uma passada muito grande, sendo que a própria vida ela nos traz de volta aquilo que somos e aquilo que podemos fazer. Então, eu tenho uma pergunta para ti. A gente, falando sobre essa passagem do Evangelho, olhai os lírios dos campos, que nem tece nem fio, mas Salomão, em toda a sua glória, não se vestiu como um deles. Sobre o eu tenho certeza que você está a par daquela teoria de que, mesmo quando algo é negativo, o ser humano acaba obtendo algo positivo em troca, né? Ou seja, tudo tem uma intenção positiva. Eu te pergunto assim, o que na sua visão nós ganhamos mantendo o coração ansioso por essas questões materiais? Às vezes a gente se afasta tanto do espírito que a gente ganha mantendo essa ansiedade. Será que é porque a gente carrega muitas coisas do passado e a gente não quer se deparar com a nossa realidade espiritual? Ou se trata de uma herança cultural em relação a abusos, né? Religiosos, enfim, da nossa própria história, dos milênios para cá?
Qual é a tua visão sobre isso? Qual é a maior dificuldade do ser humano em achar esse equilíbrio entre a questão da parte material e buscar as questões do espírito? Bom, você tocou um ponto importante, né? Nós carregamos, sim, uma herança cultural, não é, da nossa sociedade em que a gente foi ensinado isso, não é de agora, já de muitos séculos, de milênios até, de que quanto mais bem-sucedido materialmente você é, melhor você é. Isso é um arquétipo, não é, que a gente carrega conosco já de milênios até, que vai nos atravancando, que vai nos atrapalhando, sim. Porque a gente foi criado dentro de uma sociedade, dentro de um sistema, então, que vai te colocando limites. Se você chegar até 30 anos, e não tiver um emprego, não tiver bem sucedido, você falhou na sua vida. Se você, com 40 anos, já não tiver filho, você falhou na sua vida. Vão colocando para a gente uma série de crenças limitantes que nos impedem de enxergar o todo. Essa é a verdade. E aqui, quando eu trouxe esse tema, eu não estou aqui dizendo que a gente não tenha que buscar o conforto material, que isso não seja. É claro que é importante, gente. É lógico que é. Mas esse tema é para que a gente possa refletir de que às vezes a gente está tão com a cabeça tão concentrada só nisso que é o básico, como diz Jesus lá, né? Não se preocupar com o que você vai vestir, o que você vai comer, isso vem. Deus te dá, te provém isso. Mas a gente está tão preocupado com o básico que a gente deixa de aproveitar aquilo que é importante. Tem aquele livro fantástico, para quem ainda não leu, leia, Fernão Capelo Gaivota, que vai falar sobre isso. Era um bando de gaivotas que estava tão preocupado em simplesmente comer, né, pescar para comer, era só isso que elas faziam, voavam para pescar e comer. E acabavam comendo peixe podre, que os barcos de pesca jogavam fora, deixavam cair, brigavam por resto. Que não percebiam que desenvolvendo o seu voo, elas conseguiriam mergulhar mais fundo no oceano e pegar os peixes mais nobres, né, mais saborosos. Porque estavam preocupadas só com o básico. E às vezes, quando aparece alguém, no caso do livro mesmo fala, que, opa, não, eu penso diferente. Isso aí é o básico, isso aí eu não quero mais, não. Eu vou pensar além. Essa pessoa é discriminada, é expulsa do grupo. Veja o que fizeram com Jesus. Veio aqui na Terra um homem que pensava muito além, pensava diferente. Ele não se preocupava mais com o básico. A gente vai estudar o Evangelho, vai estudar obras complementares ao Evangelho, vai se aprofundar na vida de Jesus, e eu duvido que em algum momento a gente vai ler uma linha que seja de Jesus se preocupando. E amanhã? O que eu vou almoçar amanhã? O que eu vou jantar hoje? Onde é que eu vou dormir? Jesus não se preocupava com isso. Ele tinha outras preocupações. E, sinceramente, não passava fome. Tenho certeza que não. Tenho certeza que ele tinha sempre um lugar para encostar a cabeça. Essa é a questão. É a gente se libertar dessas crenças que você falou. São crenças culturais que são passadas para a gente há muito tempo. De que eu tenho que ser bem sucedido. Até tantos anos eu tenho que estar casado, com um filho, ter minha casa própria, ter meu carro. Por quê? Eu posso viver assim. Claro que posso. Se eu realmente quiser viver assim. E se eu não quiser? E se a pessoa nunca quiser casar? E se a pessoa nunca quiser ter filho? E se a pessoa não se preocupar em ter casa própria, não se preocupar em ter carro? Ele é pior do que o outro que tem essas coisas? É claro que não, é só um pensamento diferente. Espero ter respondido bem aí a sua pergunta. Respondeu sim, respondeu sim. Porque é tão importante, porque muitas vezes a gente mascara de nós mesmos, de que ainda somos pequenos diante dessa evolução, e tudo isso nos importa sim. Às vezes a gente quer achar que já somos tão próximos de Francisco de Assis, ou que, de alguma forma, mantendo no coração pensamento de que já evoluímos muito, quando, na verdade, a gente só está no início dessa escada evolutiva. Então, acho que a primeira desilusão é realmente quando a gente se depara com a nossa própria realidade. Quando a gente começa a perceber
que nós somos seres humanos imperfeitos, temos qualidades, defeitos, e que geralmente, às vezes, a gente, quando entra na doutrina, não sei se foi contigo assim, Alex, quando a gente entra na doutrina, a gente fica tão maravilhado e a gente quer fazer todas as mudanças imediatas, quer colocar, fazer tudo o que a doutrina nos propõe de melhorias. Só que a gente acaba olhando tanto isso que, às vezes, a gente esquece que o homem que nós somos, as pessoas que nós somos, se construiu há milênios. Então, às vezes, a gente se sente culpado por sentir necessidades, que nem já foram, você colocou aqui. Às vezes, a gente sente culpado ou por sentir raiva, ou por sentir, de repente, ter dificuldade de perdoar. Então, eu acho que é importante a gente ter um pouco mais de paz no coração e perceber que Jesus sabe dos nossos movimentos. Eu estou olhando aqui acredito que não tem mais perguntas. Eu não sei se alguém mais colocou. Bom, acredito que não tem mais perguntas no momento. Então, Alex, eu vou te pedir as tuas reflexões finais. Assim, a gente falou disso tudo, de necessidades, só que a gente está vivendo um momento muito ímpar. Esse momento é de recolhimento social, tem a questão do medo. A pandemia é um vírus do medo. Com, quais são tuas palavras sobre essa mensagem que o amor supera o medo? De que o vírus do amor, né, que a gente pode afirmar assim, que supera essas dificuldades. Quais os seus ensinos de Jesus que mais te confortam no coração nesse momento que a gente está passando, a humanidade inteira? Então, deixa essas palavras conosco e que a gente possa, então, fazer as nossas preces, ter essa confiança. Então, Alex, por gentileza, suas palavras. Bom, gente, realmente nós estamos vivendo um momento ímpar, né, na história da humanidade. Nós estamos, de fato, vivendo algo que nós não vivemos ainda, né? Essa geração não viveu. Houve aí uma pandemia de gripe espanhola no início do século XX, mas a grande maioria de nós, dessa humanidade hoje, não estava encarnada naquele momento. Então nós estamos vivendo um momento que vai ficar marcado na história, né? Daqui a 200 anos, quando estiverem estudando os livros de história, vão falar desse momento, que no ano de 2020 teve uma pandemia que parou o mundo. E isso, logicamente, é natural que isso cause desconforto, cause medo, cause insegurança na gente. É natural que isso aconteça. Não é algo que a gente não estava esperando, na verdade. E, de repente, aconteceu e a gente tem que aprender a conviver com isso agora. Mas Jesus é muito claro no Evangelho, pedindo para que a gente não se preocupe. Não é? Viva um dia de cada vez. Isso é o importante. O trecho do Evangelho que eu trouxe, no final ele fala sobre isso. Né? Não se preocupeis com os problemas de amanhã. Não tenham preocupações com amanhã, vivam hoje. A cada dia tem os seus problemas. Se a gente for ficar pensando no que vai acontecer amanhã, a gente não vive o hoje, não vive o agora, não vive a nossa vida. Eu lembro bem que lá em março, quando iniciou essa pandemia, e aí o ministro da Saúde, à época, ele fazia uma projeção de que tinha começado a pandemia, de que abril e maio, isso em março, abril e maio ia ser o período de pico, onde a pandemia está no auge aqui no Brasil, isso tomando todas as medidas, né, de distanciamento social, todo mundo seguindo ali. Então, abril e maio ia ser o pico de casos. Junho e julho ia ser o período em que eles chamavam de platô, né, onde não ia ter nenhum grande aumento, nenhuma grande diminuição de casos, ser estabilidade. Agosto ia começar a cair, para que em setembro a vida voltasse a acontecer como antes, né, as pessoas saindo mais de casa, voltando às suas atividades e tudo mais. E a gente olhava e falava assim, meu Deus, mas setembro é muito tempo, está muito longe de tudo.
E a gente percebe hoje que a pandemia ainda não acabou, não passou. Ainda não começou a diminuir de fato, porque uma semana diminui, mas na outra semana aumenta de novo. Então a gente tem que perceber que isso vem para nos ensinar a viver um dia de cada vez. Não adianta fazer projeções, porque o futuro nós não conhecemos. Não adianta eu fazer projeções. É lógico, eu posso me planejar na minha vida? É claro que eu posso me planejar, é lógico. Mas não ficar preso àquele planejamento. Eu preciso entender que mudanças podem acontecer. Quando eu iniciei minha faculdade, eu sou formado em administração. O curso dura 4 anos. Então, é claro que eu faço projeções para que daqui a 4 anos, claro que eu fiz essas projeções, daqui a 4 anos eu vou estar formado. Mas podia acontecer um monte de coisa pelo caminho que podia atrasar a minha formação. Sei lá, eu podia ter tido algum problema de saúde, ter que interromper a faculdade, algum problema financeiro, ter que interromper a faculdade, aí eu, de repente, minha formação ia durar 5, 6 anos. Ou sei lá, eu podia, por alguma pressão do trabalho, alguma pressão profissional, adiantar um monte de matéria e terminar a faculdade em 3 anos. Várias coisas podiam ter acontecido. Então, isso é não ficar preso a esse planejamento, é entender que os imprevistos acontecem, gente. Nossa vida agora está assim, aconteceu um imprevisto que é grave, que já tirou aí 150 mil brasileiros, né, a vida de 150 mil brasileiros. Não é pouca coisa, gente. Não é pouca coisa. Vamos dar a importância que precisa ser dada a esse momento. Mas entender que isso vai passar. Quando a gente não sabe, mas vai passar. Tá? Eu tenho certeza de que esse é um momento que vai passar e que nós vamos poder tirar grandes lições disso. É a mensagem que eu deixo para hoje. Vivam o hoje. Se preocupem com amanhã, amanhã. Hoje é sexta-feira, gente. Amanhã é sábado. Vamos viver o sábado só no sábado. Hoje, sexta, viva a sexta. Faça aquilo que você tem que fazer hoje. Amanhã a gente vai saber. A gente não sabe como é que vai acordar amanhã. Eu pretendo acordar amanhã cedo e correr 10 quilômetros, me exercitar. Pode ser que eu acorde resfriado, pode ser que eu acorde com uma dor, pode ser que eu perca a hora e eu não consiga manter meu planejamento. E aí? Eu vou me entristecer, vou me deprimir por isso? É claro que não. Eu vou mudar o meu planejamento, vou correr em outro horário, vou correr outro dia. Não importa. Mas vivam o hoje, que é o mais importante. Então, a gente encerra a nossa corrente do bem, mas eu esqueci de mencionar algo no início do nosso encontro de hoje, que é pedir a gentileza de cada um de vocês que está em casa, de poder separar uma garrafa contendo água, um copo com água, deixar próximo de você, porque essa água, nesse momento, será condutora de energias espirituais, do amor de tantos colaboradores espirituais que trabalham em nome de Jesus para trazer o restabelecimento das células, não só do corpo físico, mas também do corpo perispiritual. Então, nesse momento, eu peço a gentileza de vocês separarem esse prato com água, tudo bem? Então, enquanto eu vou trazendo mais algumas palavras, pode pegar o teu copo com água, tá? Só as últimas palavras que eu tenho, e é, foi despertado com a reflexão que o Alex nos trouxe, de quem é Jesus na nossa vida. Quem é Jesus para você que está em casa? Jesus é um ser distante? Ele, por ser ele o modelo e o ser perfeito que Deus enviou, você tem isso com proximidade, como um amigo de todas as horas, ou ele ainda é um ser que você coloca longe de ti? Ah, ele é tão perfeito e eu sou tão pequeno ainda. Mas pode ter certeza de que Jesus, ele quando curava a cada um, quando ele se aproximava, todos que chegavam perto dele sentiam tanto amor, que era como se fosse o amigo íntimo, um amigo que sempre sentiam saudades e que estivesse reencontrando esse amigo. É como se, de repente, todo o deserto
toda a sede de algo que não sabia explicar fosse descedentado, como se tivesse encontrado uma grande fonte nova de vida. Então, Jesus veio trazer a mensagem de um reino que espera por cada um de nós, um reino que foi divulgado por Paulo de Tarso com tanta coragem, com tanto amor, e esse reino continua aí. Então, a mensagem de Jesus também nos leva a refletir que passos devagar, um dia após o outro, não perdendo nunca a fé, mas caminhando, agradecendo, tudo dando graça. Porque Jesus está a nos amparar na noite dos milênios, até o amanhecer dessa nova era que ele já nos trouxe, que haveria de nascer. Estamos num momento de convulsões planetárias, de transição, mas aquele que perseverar até o fim na fé será salvo da escuridão, será salvo da morte espiritual, que é apenas quando a gente não acredita em nada. Como é triste não acreditar em nada. Você possa acreditar que Deus te ama, que Jesus te ama e continua te amando e haverá de te ajudar, mas que você possa fazer a tua parte, orando pelos teus filhos que estão a dormir, orando para que o pai de família possa encontrar o seu trabalho, o seu sustento de cada dia. E sempre mantendo a fé. Pode ter certeza que os milagres, que são as leis que não entendemos ainda, mas que são leis naturais, eles haverão de nos prover em tudo que precisarmos. Então, tenho certeza que você já separou o copo com água. Vamos guardar esse Jesus sorrindo para cada um de nós. E fazer a nossa prece e fechar os nossos olhos. Quem é Jesus para cada um de nós? Jesus, obrigado pela tua misericórdia. Porque misericórdia é desejar um bem profundamente. É saber que a semente desse amor, dessa alegria virá de germinar. Obrigado, Senhor, pelo teu olhar misericordioso por cada um de nós, por saber que todas as dores têm fim, de que aquele que está com o corpo físico em chagas haverá de restituir o corpo espiritual e não mais sofrerá. E aquele que se encontra em depressão, no esforço de cada dia para encontrar dentro de si essa luz e fazer brilhar, haverá de extrair as lições primordiais para a sua trajetória de espírito imortal. Senhor, quando estivermos com medo da vida, que nós possamos olhar do mais alto e compreender de que cada obstáculo tem o seu aspecto pedagógico, porque é uma lição importante que nos trará uma felicidade permanente no porvir, que não está longe de acontecer. Ó Mestre Jesus, ajuda, Senhor, dá força àquele que nesse momento abre o coração, talvez em prantos, pedindo resposta, e que essa resposta chegue, um alívio no coração, com peito leve. Essa é a doutrina que tem sol, a doutrina consoladora, e que esse sol dessa doutrina possa aquecer os nossos corações, hoje, agora e sempre, colocando em cada água a energia do amor, da cura, da paz, do fortalecimento, da concórdia, da fé. Que assim seja. E todos os lares sejam visitados na noite de hoje. E que em noite de sono, em desdobramento, possamos ser levados para as colônias, trabalhar, estudar, e tudo, todo o verbo que é positivo, que é bom, que é luminoso.
Paz e bem, que assim seja. Graças a Deus. Não dá nem vontade de terminar. Nem a prece, nem a corrente do bem. Mas a gente tem que terminar, né, minha gente? Jesus abençoe você e que possa estar conosco no domingo, 7h30. Um pouco antes na ambientação. Paz e bem e até breve.